Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre relações ecológicas. Antes de começarmos a falar sobre as relações ecológicas, vamos falar sobre habitat e nicho ecológico. Esses dois termos estão relacionados, mas são termos totalmente diferentes. Habitat, o que seria habitat em ecologia? Habitat é a região em que vive determinada espécie ou comunidade biológica. Por exemplo, quando falamos que um determinado macaco vive na copa das árvores de uma floresta tropical, estamos falando de seu habitat. Já o nicho ecológico refere-se a um conjunto de atividades que a espécie realiza em seu habitat. Então, quando falamos de como esse organismo se alimenta, como ele se reproduz, qual é o seu papel nesse ambiente, nós estamos falando de nicho ecológico. Agora vamos falar sobre o princípio da exclusão competitiva de Gauss. Para a gente entender, vamos imaginar que duas espécies de uma determinada comunidade executem atividades semelhantes no seu habitat. Por exemplo, gafanhotos e bois que vivem em um determinado campo, eles se alimentam de capim. E o que pode acontecer com essas duas espécies? Bom, com certeza nós podemos chegar a uma conclusão de que haverá uma competição entre essas duas espécies por esse determinado alimento. E para entender melhor esse princípio, vamos falar sobre um experimento realizado pelo cientista russo Georg Gauss. E nesse experimento, Gauss cultivou protozoários de duas espécies, a Paramecium aurelia e a Paramecium caudato. Quando ele cultivou essas espécies isoladamente, uma em cada tubo de ensaio, ele observou que elas conseguiam sobreviver, reproduzir e realizar suas atividades normalmente. Entretanto, quando ele cultivou essas duas espécies em um mesmo tubo de ensaio, ou seja, elas passaram a compartilhar o mesmo ambiente, a competir por um mesmo ambiente. E essa competição levava à extinção da Paramecium caudato. Ainda nesse experimento, Gauss observou que a Paramecium caudato conseguia viver em um mesmo tubo de ensaio de um outro protozoário diferente, que era a Paramecium bursária. E a partir disso ele chegou à seguinte conclusão, de que essas duas espécies não dividiam o mesmo nicho ecológico, logo elas não competiam por um mesmo ambiente, sendo que enquanto a Paramecium caudato vivia livre no meio líquido do tubo de ensaio, a Paramecium bursária vivia livre aderida às paredes do tubo, portanto, não dividiam o mesmo nicho ecológico. E dessa forma, Gauss chegou à seguinte conclusão, que se duas espécies têm o mesmo nicho ecológico ou nicho ecológico semelhante, elas não conseguirão viver em um mesmo habitat por conta da severa competição. E a partir disso foi elaborada então essa teoria, essa premissa como princípio da exclusão competitiva de Gauss ou o princípio de Gauss.